semana passada, melhor dizendo, a gente teve algumas ponderações vindas ali do Supremo Tribunal Federal, principalmente do ministro Flávio Dino, com relação às emendas PIX, algumas travas que ele deu. E isso já repercutiu lá no Congresso Nacional com reações negativas. Como é que é a avaliação de vocês sobre esse tema? Mais uma vez, bom dia. Bom dia. Bom dia. Vamos deixar o José Álvaro, que está chegando aí, ele comentar inicialmente. Zé Álvaro, bem-vindo, querido. Muito obrigado. Me ouvem bem, né? Sim, a gente ouve bem. Então, eu acho que é preciso colocar essa questão das emendas e decisões que o Congresso Nacional tomou, particularmente a Câmara dos Deputados, né, sobre o processamento das emendas parlamentares, no contexto de uma crise que vem desde 2014, depois no governo da ex-presidente Dilma Rousseff e do impeachment. Quer dizer, vem no sentido de que houve uma fragilização do executivo no Brasil, né, por causa de uma série de erros cometidos em diferentes administrações, e no processo dessa fragilização, particularmente a Câmara dos Deputados aproveitou a debilidade das instituições, a fragilidade, para com isso empoderar mais os parlamentares. E aí nós vimos um dos resultados disso foi o orçamento secreto, que num determinado momento o Supremo Tribunal Federal buscou regrar, estabelecer, digamos assim, limites para o modo como a liberação das emendas, principalmente por relatores de comissão, estava sendo feita. Depois disso, mesmo no início do governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que durante a campanha tinha, de alguma maneira, se posicionado contra esse processo, né? Contra as emendas do chamado orçamento secreto, como houve um certo acordo, voltou, em parte, de uma maneira informal, o que acontecia antes. E agora o ministro Flávio Dino, do Supremo Tribunal Federal, estabeleceu uma regra bastante clara, no sentido de que a liberação da emenda depende de que haja transparência quanto a quem será beneficiado com a emenda, quem é o autor da emenda e qual a localidade para onde ela vai. São necessárias uma série de informações fundamentais. Agora, eu queria com isso tudo chamar atenção para uma coisa, né? O Congresso Nacional, particularmente a Câmara, adquiriu muito mais poderes do que tinha antes, com essas questões, especialmente no que diz respeito à definição, à decisão do orçamento nacional. No entanto, ao contrário, por exemplo, de países onde impera o parlamentarismo, né, não houve uma maior responsabilização do Congresso e, particularmente, dos parlamentares da Câmara. Eles avançaram em poderes que não tinham antes, na determinação do orçamento nacional, mas, de alguma maneira, não se tornaram mais responsáveis para que haja mais cobrança. E aqui, uma ponte com o que estava sendo dito antes em algumas notícias, que eu acho importante, né? O povo brasileiro acompanha pouco, não tem tanta informação e, portanto, não pressiona como deveria, não é, para evitar que aconteça coisas como essa das emendas ou da anistia dos partidos políticos, como se estava vendo anteriormente no programa, que são coisas que, na verdade, contrariam o sistema democrático, o desejo de liberdade, de igualdade e de avanço, né? É preciso considerar isso. Nós temos dois problemas. As lideranças vão por um caminho que não é bom. E na sociedade há pouca participação. Há uma inércia em relação a essas coisas que nós precisamos superar. É um aspecto da cultura política brasileira que tem que ser examinado. Liviano, traga-nos a sua contribuição também. Em primeiro lugar, muito bem-vindo, Zé Álvaro Moisés, a quem tanto admiramos, estudioso da questão do impacto da corrupção na democracia. É uma honra ter você aqui neste debate. Eu penso que Zé Álvaro tocou em pontos muito importantes, e eu vejo conexão nessa pergunta, Yasmin, com a questão que vinha sendo comentada realmente sobre
a anistia aos partidos, né? Essa questão das emendas PIX e a decisão corajosa do ministro Flávio Dino, que, a meu ver, começa com o pé direito no seu exercício no Supremo Tribunal Federal, nessa ação proposta pela ABRAGE, Associação Brasileira de Jornalismo Investigativo, é uma decisão histórica para a cidadania brasileira. Do que estamos falando aí? Nós estamos falando, Yasmin, de separação dos poderes. O orçamento é público, é um bolo de dinheiro proveniente dos tributos, e esse dinheiro precisa ser utilizado no interesse da sociedade, precisa ser utilizado para concretizar a saúde pública, precisa ser concretizada a educação pública, o saneamento básico. Nós temos mais de 1/3 da população sem acesso a saneamento básico. Nós temos uma desigualdade brutal no Brasil. E o orçamento público, ele precisa ser distribuído de maneira equânime. O que o ministro Flávio Dino fez? Ele eliminou o cumprimento da Constituição, nada mais, nada menos. Você tem lá o princípio da publicidade. A transparência, a publicidade é cumprir a Constituição de 88. Exigir um plano de trabalho, exigir que se haja clareza em relação ao objeto a ser executado, qual é a obra, qual é a reforma, qual a finalidade, qual a execução, exigir que o TCU e a CGU fiscalizem a transparência, que em 90 dias a CGU audite os repasses em benefício de ONGs, que o princípio da transparência e a rastreabilidade prevaleça, só liberar após serem as emendas na plataforma Transfere.gov e também exigir que só haja dos parlamentares para o estado para o qual foi eleito a emenda. O que é isso? Cumprimento da Constituição. E qual foi a reação do senhor Arthur Lira, presidente da Câmara? Estão estudando um recurso possível. Ou seja, a Câmara não quer cumprir a Constituição. E essa questão que vocês fizeram a reportagem muito oportuna sobre a emenda, sobre a PEC 9, da anistia aos partidos, quais são essas dívidas que vocês estão falando que pode chegar a 23 bilhões? São multas pelo descumprimento de sanções estabelecidas pelo Tribunal Superior Eleitoral. Que tipo de multas? Pelo não respeito às cotas de espaço para mulheres, para negros, que os próprios congressistas estabeleceram pelas leis. Ou seja, eles, congressistas, estão as regras do jogo, eles montaram a mesa, parafusaram a mesa e eles viram a própria mesa. Isso é uma aberração, isso é absurdo, é a perda total e absoluta da jurídica. Esta PEC da anistia, esta anistia, a quarta, é inadmissível. Como falaram os parlamentares, como a deputada Adriana Ventura, isso é totalmente impossível e espera-se o Senado da República, dentro do nosso sistema bicameral, faça valer isso, né? Por que nós temos apenas, Yasmin, 1% de negros na magistratura? Por que nós temos apenas 1% de negros no Ministério Público? Porque esse tipo de situação ainda prevalece, porque não se respeitam os espaços de poder que são construídos legislativamente dentro do Congresso Nacional. Há avanços nas ações afirmativas que a Constituição determina e depois esses recuos covardes no Congresso Nacional. Isso não pode prevalecer e o Senado precisa fazer. É isso, Liviana. A gente casou certinho, né? A gente está com um pequeno problema técnico no seu áudio, tá falhando um pouquinho, mas acho que deve ajustar. A gente casou certinho a questão
dessas anistias a partidos políticos que vão deixar de pagar uns valores bilionários se realmente for aprovada essa proposta de emenda à Constituição, com essa questão envolvendo as emendas PIX, a destinação desses recursos, e até tem gente aqui falando no chat, a gente trouxe, quando é a questão de imposto, o pagador de imposto precisa estar ali certinho com as suas obrigações, porque senão ele tem algum problema, mas o legislador acaba que consegue, de alguma forma, tomar um caminho para evitar essas multas que estão ali de acordo com a lei e que eles já conheciam. Vou adiante com o nosso próximo assunto, que é uma questão de uma pesquisa da CNC, que aponta justamente que consumidores rejeitam empresas envolvidas em casos de corrupção, bem como problemas envolvendo funcionários e meio ambiente. Nada melhor do que falar com vocês que são especialistas nessa área de combate à corrupção. É um reflexo do que a sociedade prefere, né? Prefere um ambiente sem corrupção, com cuidados ao meio ambiente e com funcionários lidando da melhor forma um com os outros, né? Zé Álvaro, quer começar o assunto? Não, eu acho que isso que a pesquisa revela, de alguma maneira, é o resultado de um esforço que vem sendo feito por algumas instituições do Brasil, por algumas lideranças, particularmente pelo Instituto Não Aceito Corrupção, que é de esclarecer, digamos assim, as implicações, não é, as consequências da manutenção de práticas de corrupção, não é, as consequências para as políticas públicas, digamos assim, para a limitação, por um lado, do direito dos cidadãos de saberem aonde vão os seus recursos, transparência, mas ao mesmo tempo, não é? Uma perspectiva de que, na medida em que as pessoas sabem como os políticos, os partidos, os governantes estão agindo, não é? As pessoas possam também dar a sua contribuição na medida em que elas decidem não renovar o mandato de parlamentares ou de governantes envolvidos em corrupção ou que tenham aprovado, como nesse caso, não é? Leis que de alguma maneira facilitam a corrupção. A PEC sobre a anistia à dívida dos partidos políticos é um escândalo do ponto de vista democrático, né? Porque os partidos cometeram erros, distorções muito graves, com não cumprimento do que caberia em termos de indicação, não é, de mulheres, de negros, de minorias, não apenas o não cumprimento desse aspecto da lei, mas principalmente o modo como gastaram o dinheiro. As prestações de contas não são suficientemente claras e esclarecem as coisas, indicam crimes, não é? E eles estão se auto-anistiando. Quer dizer, enquanto a população brasileira não só paga o imposto, como estava sendo dito antes, mas cuidadosamente, não é? Cumpre a sua parte, trabalha, muitas vezes com muitas dificuldades, o Congresso, os representantes da nação brasileira não estão dando um bom exemplo. Isto é uma coisa que eu entendo que partidos que tenham mais clareza, que sejam realmente democráticos, né, e organizações da sociedade civil têm que fazer um amplo esclarecimento com a população de como isso está ocorrendo e as implicações e consequências que isso tem para que haja um movimento de bloqueio, para que haja pressão. Nós precisamos cada vez mais, não é, ter a pressão da cidadania no sentido democrático, não é? No sentido de corrigir os erros que são cometidos pelos políticos, no sentido de buscar um aperfeiçoamento do sistema democrático. A democracia não é o melhor governo se nós compararmos os seus defeitos com qualquer outro tipo de regime político. É o melhor. Mas ela sempre pode ser mais aperfeiçoada, pode ser melhorada. E é nesse sentido que eu acho que o debate com a população, o chamamento para maior participação deveria conduzir o processo. Nós precisamos de uma cidadania ativa,
não é? Num certo sentido, controlando os políticos, controlando o governo e reagindo com pressão quando se trata de coisas com essa natureza, a natureza dessa emenda que não é nada democrática nem republicana, não é? Claramente. Liviano? É perfeito, concordo totalmente com as colocações do José Álvaro. E o que se percebe com essa pesquisa é uma evolução no sentido da sociedade cada vez mais se preocupar com os temas em relação aos quais a pesquisa analisa. O consumidor está preocupado com corrupção, com meio ambiente, com assuntos sensíveis a si no momento em que vai consumir produtos. Ou seja, isso é relevante para o empresário que está na atividade econômica lembrar, e para toda a cadeia produtiva, é necessário tomar decisões responsáveis, decisões éticas, no momento em que ele pratica os atos dentro do mundo empresarial. Se houver a prática da corrupção, se houver violações ambientais, isso poderá repercutir na ponta da linha. Ele vai poder perder negócios, ele vai poder ter prejuízo. Isso é bastante importante. E um percentual significativo conforme mostra a pesquisa. Ou seja, desde 2011, quando o Datafolha pela primeira vez mostrou que a corrupção ela gera consequências, ela é algo que preocupa os brasileiros. Diversas pesquisas ao longo dos anos, desses 13 anos, vem mostrando. Isso oscila naturalmente, que a pesquisa é um recorde de momento, mas nos mostra que a corrupção é um problema relevante para os brasileiros. Cada vez mais este assunto vem ganhando relevância. É algo preocupante. O Instituto Não Aceito Corrupção, há poucas semanas, publicou a sua pesquisa sobre práticas corruptas e graus de aceitação da corrupção. Justamente vai realizá-la em anos de eleições para aumentar o grau de consciência dos eleitores em relação a esse tema em anos de eleições. É relevante cada vez mais que isso seja mostrado, que essa conscientização aumente, que as pessoas reflitam a respeito deste tema, que se jogue luz nisso, não é? Como já disse o juiz Louis Brandeis, da Suprema Corte Americana, a luz do sol é o melhor desinfetante. Esse é um problema grave, é sério, e não se pode colocar embaixo do tapete. E que bom que a gente tem pessoas engajadas em estudiosos como vocês dois, para trazer essas informações e fazer a população refletir sobre esse e outros temas que, sem dúvida nenhuma, interferem no nosso dia a dia, no dia a dia da população brasileira, daquele trabalhador que sai todo dia de casa para conseguir o seu ganha-pão. Roberto Liviano, Pode dizer. Só acrescentar Claro. rapidinho um aspecto, né, sobre o que eu disse antes e agora o que o Roberto Liviano disse. Uma das consequências mais graves da corrupção é que ela retira a legitimidade da democracia. As pessoas comuns, né, da sociedade, que cumprem as suas tarefas, os seus deveres, ao ver que o sistema político, que em tese, não é, deveria criar condições de igualdade, atender as pessoas, enfrentar as grandes desigualdades sociais e econômicas que tem no Brasil, as pessoas percebendo o destino do dinheiro, destino antirrepublicano, né, elas começam a considerar que a democracia não é boa, a democracia não ajuda, a democracia não é o regime político. O que muitas vezes é a preparação, não é, para soluções autoritárias, para lideranças que aproveitam esse clima, não é? E fazem propostas autoritárias para chegar ao poder. E, aliás, como tem acontecido em muitos países, chegam ao poder utilizando as eleições e a partir de estarem no poder, começam a, de alguma maneira, retirar as condições de funcionamento da democracia de dentro para fora, de dentro do governo para fora. Não é? Então, é um aspecto muito importante das consequências da corrupção.